E aí, gente rica, tô aqui em São Paulo e eu amo viajar pelo Brasil, pelo mundo, para aprender mais do Senhor. E nada me impede de eu continuar pelo meu propósito de pesquisar um livro bíblico toda semana e trazer para você o que eu descobri. E se você está chegando aqui pela primeira vez, porque alguém indicou o meu canal para você, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Cristiane Oliveira. Se inscreva aqui, aperte o sininho para o YouTube te avisar sempre que eu postar um novo vídeo, para você não perder os estudos semanais. Hoje eu estava almoçando na hora do intervalo com uma amiga e me lembrei, do profeta Obadias, o menor livro. E ninguém sabe absolutamente nada sobre o profeta Obadias, a não ser o seu nome, que significa servo de Yahvé. O que era assim muito comum, na época, porque muita gente se chamava Obadias, E você sabe também que ele não é o mesmo Obadias de 1 Reis, no capítulo 18. Ele não é o mesmo, tá? Ele não revela se a sua mensagem foi anunciada na época de algum rei ou algum acontecimento específico, mas quando a gente lê atentamente, a gente descobre nos versículos 11 a 14, informa assim que uma grande calamidade tinha assolado Judá há pouco tempo. E os edomitas haviam se aproveitado das dificuldades de Judá em proveito próprio, Alguns estudiosos, eles dizem que essa calamidade foi assim a queda de Jerusalém, que aconteceu em 586 anos antes de Cristo. E ainda de acordo com a história, a gente sabe que Edom caiu no ano de 553 anos de Cristo, diante assim de Nabonido, da Babilônia. E você lembra quem é Nabonido? Eu já expliquei quem é ele nos meus vídeos de Daniel. Então, que vale super a pena você assistir, os 4 episódios, que são assim mega interessantes para saber tudo que o profeta Daniel escreveu no seu assim extenso exílio, que ficou assim a vida toda, tá? E ele passou assim a seguir os reis babilônicos, depois os reis medo-persas, e escreveu essa profecia que é incrível. E então, vamos lá. Conhecendo a história dos povos do Oriente Médio e do mundo antigo, os historiadores, eles podem assim confirmar que o livro de Obadias, ele então foi escrito entre o período entre 586 até 553 a.C., E foi escrito para o povo de Judá, que era, agora você já sabe, que é o reino do sul com as 2 tribos, E ele fala assim a respeito dos edomitas, ou idumeus, Idumeus. De quem são esse povo? Você sabe? Eu vou te contar. Os edomitas, eles são descendentes de Esaú. E Esaú era irmão gêmeo de Jacó. E os dois já brigaram assim desde a barriga da sua mãe Rebeca, que era esposa de Isaac, filho da promessa. E Esaú, ele vendeu a primogenitura para o irmão dele, Jacó, por um prato de lentilhas. Com certeza você já escutou essa história em algum momento da sua vida, Se não escutou até hoje, por favor, leia em Gênesis, lá no capítulo, acho que 25, 26. Então, o que aconteceu? Os 2 irmãos brigaram. Jacó fugiu para a Mesopotâmia, ficou com medo, de Esaú, E foi para a terra da sua mãe Rebeca. E lá, quando chegou, ele se apaixonou pela sua prima Raquel, filha do seu tio Labão, que era irmão da sua mãe Rebeca. E aí Labão enganou o sobrinho, fez ele se casar primeiro com a filha mais velha, que era Lia, ou Léa, para depois se casar com Raquel, a mulher que ele se apaixonou. Mas essa é uma outra história, eu vou parar por aqui, senão eu viajo assim, contando as histórias da Mesopotâmia e de Gênesis. E o que eu quero falar é sobre esse profeta.
Mas só mais uma coisa, quando Jacó voltou para a terra prometida, ele acabou fazendo as pazes com Esaú. Isso se passaram vários anos, né? Ele já tinha se reformado família, já tinha filho, já tinha muito gado, já estava rico. E aí, Esaú também já tinha casado com outras mulheres, que a mãe e o pai não gostaram nem um pouco, porque não eram mulheres hebreias, mas eram mulheres de outros povos que não criam no Deus único de Israel. Então, assim como o povo de Edom vivia assim fronteiro a Israel, né? E viviam assim num lugar que era uma fortaleza, né? Eles achavam que ninguém ia nunca entrar ali, eles se sentiam protegidos, né? E hoje existe uma cidade que se chama Petra, que é uma cidade linda, um lugar lindo, né? Naquela época essa cidade não se chamava Petra, era um outro nome, e hoje ela está na Jordânia. E é uma cidade única do gênero, sabe? Na época, seu único acesso era através assim, de uma profunda fenda na rocha com mais de 1 quilômetro de extensão, com penhascos com mais de 200 metros de altura. E a cidade, ela podia assim, resistir a qualquer tipo de invasão. E dizem os historiadores que a cidade possuía mais de 1000 templos escavados na rocha com areia vermelha. E Edom vem do nome vermelho, né? Dizem que Esaú era um homem peludo e era ruivo, né? E aí vem esse nome todo. E hoje essa região pertence à Jordânia, né? Mas toda a região de Edom não parava só por ali, ela ia até o sul do Mar Morto, no lado ocidental, né? No Planalto da Arábia, né? E foi ali naquela região também que Esaú se estabeleceu, depois assim de expulsar, né, um povo que morava ali, e tomou posse de toda aquela região. E Edom, particularmente, e também Temã, era conhecido pelos seus sábios. Se você assistiu o vídeo que eu fiz sobre o livro de Jó, você vai se lembrar que dos 4 amigos, ele tinha um amigo que era de nome Elifaz, e que era um temanita. Ele era de Edom, de Temã, né? Outro homem que eu vou falar em breve, quando a gente estudar o livro de Esther também, é Amã, que também saiu dessa mesma região. É descendente de Esaú. E hoje, Petra é conhecida como a silenciosa cidade do passado, esquecida. Então, o que foi que aconteceu? Esaú e Jacó fizeram as pazes, dizendo que estava tudo bem, mas foi puro fingimento de Esaú, porque na verdade ele guardou no seu coração uma mágoa tremenda que não curou nunca. E isso passou assim por todo o povo, de geração em geração. E o povo de Edom desprezava o povo de Israel. Eles saíam assim em expedições de ataque, depois voltavam para sua fortaleza e guardavam para sempre uma mágoa e uma inimizade contra os judeus, né? E eles nunca deixaram de ajudar qualquer exército que atacava Israel. No período dos Macabeus, eles se tornaram assim implacáveis inimigos dos judeus. Não é fácil, né? E aí é que entra a obra de Obadias, que apesar do Antigo Testamento ter vários outros livros, como Jeremias, Lamentações, Ezequiel, com profecias contra o pessoal de Edom, Obadias é o único livro dedicado a esse propósito, né? Lá em Deuteronômio, se não me engano era 23, não me lembro o versículo, vou deixar aqui para você, Deus ordena aos israelitas para não aborrecerem os edomeus, né? Porque eram irmãos. Mas os edomitas não estavam nem aí, eles odiavam os judeus. Quando o povo estava lá, né, saindo do êxodo do Egito, Moisés solicitou passagem por Edom. Você deve lembrar disso. Eles estavam lá em Cádiz, né? Mas o rei de Edom não deu permissão e recusou esse pedido. E eles tiveram que dar uma volta enorme. Isso está lá em Números, no capítulo 20, o versículo... Eu vou deixar aqui também embaixo para você.
E no dia que os caldeus foram lá, atingiram Jerusalém para levar os cativos à Babilônia, o povo de Edom gritou: arrasaia, arrasaia, até os fundamentos. Isso está lá em Salmos, tá, gente? Também vou deixar o número do Salmo aqui e o versículo, o capítulo e o versículo. E Obadias, gente, ele ensina assim ao povo escolhido por Deus que o Senhor é soberano sobre todas as nações. E embora os edomitas tenham experimentado assim alguns deslumbres de vitória, de glória sobre o povo judeu, de forma bem orgulhosa e rebelde, né? Ele profetiza que no final eles seriam derrotados e as terras deles algum dia serão entregues aos israelitas. O que aconteceu? 5 anos depois, Edom caiu diante da mesma Babilônia que levou os judeus cativos e que eles ajudaram, tá? A arrasar com Israel. E eles simplesmente desapareceram da história, das páginas da história, como se nunca tivesse existido. Mas Israel se levantou, voltou à sua terra. Mesmo depois que tem se espalhado por todo o mundo, agora eles estão fazendo aliar, retornando para Israel, desde que o Estado de Israel nasceu em 1948. Mas essa já é uma outra história que eu vou contar em breve no livro de Isaías, tá? Para você. E a profecia de Obadias, referente ao juízo de Deus contra Edom, deve servir de, referência para todas as nações de hoje. Porque Deus nunca vai abandonar o povo que Ele escolheu, porque a palavra dele é a mesma ontem, hoje e para sempre. E todas as nações que oprimem, que são inimigas de Israel até hoje, vão sofrer o santo juízo de Deus. Não pense você que a igreja tomou o lugar de Israel. Não tomou. Nós precisamos amar nossos irmãos judeus, nós precisamos fazer ciúmes para eles. Para que eles reconheçam Jesus, para que tirem as vendas dos seus olhos que foram colocados pelo próprio Senhor, para que nós pudéssemos ser alcançados. E que eles, os judeus, possam reconhecer que Jesus, Yeshua, é o seu Hamashia, o seu Messias. Fica ligado, fica ligado. Eu vou ficando por aqui, porque acabou o tempo, e eu vou voltar para o congresso para aprender mais. Beijo no seu coração. E até a próxima semana. Espero que você tenha curtido, apesar de curtir, mas não ia deixar de fazer, mesmo estando aqui em São Paulo, nesse congresso maravilhoso. Beijo, tchau.